Vamos dar início à nossa terceira live da série, o duplo mensageiro do tempo. Então, Horácio, o que você acha de, antes de a gente começar, pedir para as pessoas que estão aqui, convidar outras pessoas que precisam ou que também gostariam de ouvir esse conteúdo que a gente vai passar aqui hoje? Chama os amigos, chama os parentes, chama as pessoas interessadas, traz para cá para a gente começar a montar uma comunidade maior que fala sobre prosperidade, sobre sucesso, sobre autoconhecimento, sobre expansão consciencial e tudo mais, né? perfeito, sim. Esse tipo de conhecimento, de informação, nós temos que cada um se tornar um difusor, né, para que a gente possa gerar uma massa crítica de pessoas que aumentem, vivam com a sua calibração mais elevada e pouco a pouco nós vamos criando um grande potencial de transformação em nível planetário, inclusive, né? E hoje, então, né, as minhas boas-vindas a todos oficialmente agora, né, Flavinho? E nós vamos então avançar, nós vamos entrar na terceira parte dessa série, O Duplo Mensageiro do Tempo. Para quem, abrindo parêntese, para quem ainda não assistiu à segunda parte, por alguma razão, vale lembrar que tanto a primeira quanto a segunda parte já se encontram disponíveis no meu canal do YouTube. Então, para quem ainda não assistiu às outras partes, é muito importante assistir para que as outras partes façam um sentido maior, porque a informação ela está encadeada, né, Flavinho? É verdade o que o Alex está falando aqui, né? Essas lives eram para ter milhares de pessoas, é verdade. É um conteúdo tão precioso, é algo tão assim. Olha, é gratificante poder estar participando da minha vida, poder estar atuando junto com o professor e adquirindo, absorvendo todo esse conhecimento, porque são grandes chaves que abrem todas as portas que a gente precisa abrir para ter uma vida mais plena, mais próspera e mais abundante, né, professor? Exatamente, isso é muito importante. E hoje, como eu havia já prometido, no finalzinho eu vou separar um tempinho para contar alguns casos. Eu vou contar dois casos pessoais meus, né? E vou contar um também do Malê, bem interessante para vocês entenderem o quão amplo é o raio de ação do duplo quando você realmente aprende a interagir com esse aspecto seu, não é uma coisa que está dissociada de você, é muito importante frisar isso e reforçar cada vez mais. É um aspecto seu ondulatório que pode cooperar muito com a sua vida, com você, se você se abrir para interagir com o duplo. E o ponto de partida para que o duplo se torne cada vez mais influente na sua vida é o quê? É você saber que ele existe, adquirir essa consciência. Então, todos vocês aqui, pelo simples fato de estarem ganhando esta consciência da existência desse aspecto, já abre um campo muito fértil para que esse aspecto possa atuar, agir. É claro que no workshop, né, na nossa imersão ao vivo que nós vamos lançar, lá nós vamos poder trabalhar com muita calma os detalhes para que você realmente tenha o conhecimento teórico e prático para você agir de forma eficiente com o seu duplo. Inclusive pessoas no meu direct perguntaram qual a diferença entre o que tem no Metaflix e outros vídeos mais falando sobre o duplo seu da imersão. Bom, a imersão ela é completamente diferente, porque nos outros vídeos ele fala, ele explica sobre o aspecto do duplo, mas na imersão, além das explicações, tem toda uma ativação, tem todo um processo de ensinar as técnicas para você acessar e sincronizar o seu duplo. E essa imersão vai ser talvez a melhor de todas, porque tem muita coisa que eu tô atualizando, tô trazendo vários exercícios interessantes. Então ela promete ser um marco referencial aí para quem for fazer. São 4 anos de diferença entre a última turma, mais ou menos, e agora.
Então tem um amadurecimento de 4 anos, angariando mais informação, angariando mais prática, habilidade em lidar com o aspecto duplo, né? E uma visão, aumento da visão e aumenta a técnica, ao alcance também, né? Perfeito, exatamente. Bom, o tema da nossa live de hoje, como vocês já sabem, vai ser sobre atualização de realidades. Na última live, nós tratamos sobre os futuros alternativos. O que abre para nós uma nova perspectiva é o entendimento que o futuro é uma grande superposição de estados possíveis. Em outras palavras, não há rigidez, não há predestinação de destino, não há a criação de um destino. Ou seja, você escolhe um destino ou um futuro possível dentre infinitos futuros possíveis. Isso é algo muito interessante. Quando começamos a entender que não existe um destino pré-determinado ou um destino traçado, como muitas pessoas acreditam. E quando eu falo aqui de escolher o futuro, nós não estamos falando em criar um futuro, porque os futuros já estão aí disponíveis, né? E você tem o direito de escolher. E essa escolha, dentro do contexto do duplo, eu chamo de atualização. E aí é sobre isso que eu quero explorar um pouco com vocês, que é o núcleo do nosso tema de hoje. Bom, a mecânica quântica nos trouxe um novo olhar sobre o universo, que até então era um universo considerado determinista, um universo que possuía uma natureza determinista. E esse universo que até então era determinista, ou seja, um universo rígido, governado por leis imutáveis, com espaço e tempo imutáveis, passou a ser considerado como um universo probabilístico. E isso muda completamente a visão de mundo, ou deveria mudar a visão de mundo, quando você começa a entender que nós estamos inseridos em um universo probabilístico e não mais determinístico. O que quer dizer isso? Que tudo é possível, mas nem tudo é provável. E essa natureza probabilística do universo, ela está intimamente relacionada com um certo grau de incerteza que está embutido no funcionamento íntimo da matéria. Ou seja, tudo é possível, mas nem tudo é provável. As possibilidades, elas estão aí, os futuros alternativos estão aí, podem ser atualizados. Mas a realização de uma possibilidade em uma experiência consciente depende muito de você. Ou seja, em outras palavras, você, enquanto consciência, precisa aumentar a probabilidade para que algo aconteça. É isso que as pessoas têm que entender. Ou seja, você tem uma possibilidade, ela está ali disponível, mas para que ela se torne uma experiência consciente para você, você precisa aumentar a probabilidade para que ela então se realize. O duplo, quando ele envia uma informação para você e você então absorve adequadamente essa informação, veja bem, agora nós vamos entrar no contexto de atualização. Quando o duplo envia uma informação e você absorve, o que acontece? Você está aumentando a probabilidade da ocorrência de uma nova realidade. É isso que o duplo faz. Ele envia informação e aumenta a probabilidade daquela possibilidade que é um futuro possível. E esse aumento de probabilidade envolve a atualização da sua percepção de mundo. Hoje você está vivendo a sua vida e você possui uma visão de mundo que você compilou a partir de valores, paradigmas, crenças, toda a educação que você se submeteu
forjou uma visão de mundo. E essa visão de mundo qualifica a sua percepção, e essa percepção qualificada determina todo um contexto de eventos que culmina na sua realidade hoje. Para você mudar a sua realidade, isto é, para você transformar uma situação, você precisa primeiro passar por uma atualização de percepção. E uma vez que você atualize a sua percepção, a sua realidade presente também se atualiza. Então, para se conectar com o duplo e ter a atuação dele, é preciso também aumentar a visão? Ou não precisa? É só boa vontade e a técnica e a prática? Exatamente. Não, a interação com o duplo, ela se baseia em algo muito simples. Primeiro, reconhecer que ele existe e a abertura e a boa vontade de entrar em contato com ele. Isso basta. Agora, desta interação com o duplo, resulta uma atualização da sua realidade presente a partir do acesso a uma memória do futuro que ele envia. Então, se você criar as condições adequadas para sintonizar o seu duplo, porque o duplo, veja bem, Flavinho, ele já está o tempo todo em sincronia com você. É você que perde a sincronia com ele. Então, para se conectar com o duplo e ter a atuação dele, é preciso também aumentar a visão? Ou não precisa? É só boa vontade e a técnica e a prática? Não precisa. O mais importante é, e eu vou explicar um pouquinho hoje ainda sobre isso, porque existe um binômio que nós vamos detalhar muito na nossa imersão, que é exatamente o binômio que cria as condições ideais para que você, em um momento, entre em sincronia perfeita com o seu duplo, para que você esteja apto a absorver a informação que ele irá transmitir. A questão central do processo é que na maior parte dos tempos, do tempo, por N motivos, né, as pessoas, primeiro, não sabem que elas têm esse aspecto e, segundo, elas não sabem como restaurar essa sincronia com o duplo. É desta sincronia com o seu duplo, que envolve um estado que você vai aprender a entrar, que você cria as condições ideais para absorver a informação. O mais importante na dinâmica é saber como absorver a síntese que o seu duplo já construiu e está te enviando. Com um pouquinho de prática, entendendo os princípios fundamentais do processo, você vai ser capaz depois de entrar em contato com o seu duplo a qualquer momento, a qualquer hora. Em poucos segundos você entra. Mas como a grande maioria não sabia desse aspecto, da existência desse aspecto, você vai precisar usar mecanismos e se valer de um horário em que há uma aproximação natural do seu duplo, que é o horário que envolve uma fase do seu sono. Por quê? Porque numa fase do seu sono você entra naturalmente em sincronia com o duplo? Por que o duplo tende a se aproximar de você exatamente em um momento do teu sono? Aí tem uma pergunta e uma resposta muito interessante. Por que no seu estado aqui normal você tende a não estar em sincronia com o seu duplo, mas quando você está vivendo uma certa fase do seu sono, essa sincronia é restaurada? Tem a ver com a frequência do cérebro, que está mais baixa, e tem a ver com uma outra coisa. Você está numa condição de completa entrega e de ausência de controle. Esse é o detalhe, que eu vou explicar daqui a pouco. Veja, o duplo, a atualização de uma realidade dentro do contexto do duplo envolve um processo no qual o duplo ele cria uma ligação virtual entre você e aquele futuro harmônico que ele quer que você processe.
Então, o duplo, num dado momento, quando você executa o processo adequadamente, ele estabelece uma ligação virtual entre você e o futuro mais harmônico para aquele momento, para sanar aquela situação problemática. Então, o processo começa por aí. Veja, o pensamento ele sincroniza futuros possíveis. Quando você pensa, seja um pensamento negativo ou positivo, você está sincando, você está entrando em sincronismo com o futuro possível. Quando você concebe algo, né, e eu vou explicar a diferença entre pensar um pensamento e conceber um pensamento. Há uma diferença entre pensar um pensamento e conceber. Quando você concebe um pensamento, seja ele positivo ou não, o que você está fazendo? Você está agregando uma linha de tempo em seu campo de consciência. Cada pensamento positivo ou negativo de algo que você concebe, você agrega uma linha temporal que passa a compor o seu leque de futuros. E se ela está compondo o seu leque, ela já está disponível. Certo? Existem infinitos futuros possíveis, mas para o seu leque pessoal, quantos futuros possíveis disponíveis existem? Vai depender muito do tipo de pensamento que você está concebendo. Certo? Então, veja onde eu quero chegar. Passar a operar com o seu duplo requer que você passe a cuidar da sua atividade mental, pois se você for uma pessoa muito negativa, que você concebe muitos pensamentos negativos, você agrega um número de futuros negativos também no seu campo. Potenciais perigosos. Isso. Então você está acumulando futuros perigosos, oriundos de pensamentos negativos que você não apenas pensa, mas também concebe. Veja, a rapidez com que o duplo atualiza a sua realidade presente, não é? A rapidez que o seu duplo atualiza a sua realidade presente, depende muito do quão positivo você consegue ser no seu dia a dia. Porque a sua calibração, ela precisa estar razoavelmente alta, para evitar a agregação de futuros perigosos. Que eu vou explicar isso amplamente. Agora, qual a diferença entre pensar um pensamento e conceber um pensamento? A Camila está perguntando aqui, o duplo seria o eu superior? Eu não sei se a Camila assistiu a primeira parte ou a segunda, nós já explicamos que não tem nada a ver com o eu superior, não tem a ver com o corpo espiritual, com o corpo emocional, não tem a ver com centelha divina, é um aspecto ondulatório, não é? E agora, qual é a diferença entre pensar um pensamento positivo e conceber um pensamento positivo? Certo? Pensar um pensamento positivo ou negativo é quando você gera um pensamento sem envolvimento. É superficial, passa por você, você não dá atenção. Agora, quando você gera um pensamento e você cria um envolvimento emocional, aí você está concebendo, e aí é perigoso. Porque, felizmente é assim, porque imagine, né, se todo pensamento negativo que passa por mim, eu agregasse um futuro possível. Felizmente não agrega, mas se eu concebo um pensamento negativo, eu agrego um futuro perigoso. Ou aquele pensamento que você começa a ter com constância e aquilo começa a criar em você um efeito emocional. Aí sim tem um problema. Se for um pensamento positivo, ótimo. Agora, se for um pensamento negativo que você está concebendo, você está agregando um futuro perigoso. E esse assunto dos futuros perigosos e o quão delicado eles são, eu vou explorar isso no workshop, na imersão, porque tem vários detalhes para a gente entender sobre o que é um futuro perigoso e como você limpa, como você
neutraliza um futuro perigoso para que ele não se torne uma experiência consciente, nem para você e nem para uma pessoa que você nem conhece. Porque se você agrega muitos futuros perigosos, você está enriquecendo o seu campo com potenciais perigosos. Por isso que eu falei que se você quer interagir com eficiência com o seu duplo, você precisa começar a melhorar o seu hálito mental. Você precisa se habituar a ser mais positivo no seu dia a dia. Como eu sei que você é uma pessoa positiva e não está correndo o risco de atualizar um futuro perigoso em realidade presente? Se você é uma pessoa que reclama muito, se você é uma pessoa que se indigna muito, se você é uma pessoa que se revolta muito fácil com as coisas, você é um forte candidato a atualizar um futuro perigoso em realidade presente. Então, prestem muita atenção nisso. Então, veja, dentro desse contexto duplo de atualização de realidades, o que é uma possibilidade e o que é uma realidade? Qual é a diferença entre possibilidade e realidade? Possibilidade é uma experiência que está disponível. E se ela está disponível e ela ainda não é uma experiência consciente, ela é uma experiência futura. Muito bem. E o que é uma realidade? A realidade é uma experiência consciente. Se eu sou capaz de tornar uma experiência disponível consciente, ela já é realidade. Então, os futuros possíveis, eles são experiências disponíveis que podem se tornar conscientes. Se ela se tornar consciente, você então atualiza a sua realidade presente. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de você interagir com o seu duplo? A vantagem é que o seu duplo, ele testa os múltiplos futuros possíveis em um átimo de segundo. Em um segundo do nosso tempo real, o seu duplo pode experimentar diversos futuros possíveis. É como se ele experimentasse e testasse. Aqui ele quebra a cara, aqui ele se dá bem, este aqui é horrível, este aqui é mais ou menos, este aqui é o melhor para trazer o equilíbrio para esta situação que ele está me direcionando. E aí, se você estiver num estado adequado, o duplo transfere essas informações e atualiza a sua percepção. E ao atualizar a sua percepção, você está diretamente conectado com o melhor futuro possível previamente. E o resultado vai ser o quê? A sincronização de eventos que lhe conduzem para aquele futuro. Isso é extraordinário. Por exemplo, pessoas que possuem poucas linhas de tempo agregadas, ou seja, só aquelas pessoas que experimentam inércia ou uma vida que fica se repetindo apenas de uma única possibilidade de experiência. Porque elas não têm para onde ir. Ou seja, aquela pessoa desenvolveu uma mente que se tornou uma espécie de paredão psíquico pela cristalização de conceitos e um baixo poder de concepção. São pessoas muito presas a tradições, muito apegadas a valores familiares, que se encerram em um mundo muito pequeno por não buscarem a expansão de conhecimento. Então, se você não expande o seu conhecimento, você não expande a sua concepção. E se você não expande o seu poder de conceber
novas possibilidades, você então tem muita pouca opção. E aí uma pessoa neste estado, ela vive uma vida na inércia, porque não tem para onde ir. Ela não concebe nada além daquele mundo que ela vive, que é geralmente o destino das pessoas muito rígidas, muito dogmáticas, né? O Sérgio está perguntando aqui se mesmo assim ainda é possível surgir um erro de curso, de percurso. Olha, se você executar adequadamente o processo e se você souber como se portar após a ativação do seu duplo, é muito pouco provável que tenha um erro de percurso. Certo? Porque uma vez que você já está com a memória do futuro assimilada em seu sistema, o seu instinto e a sua intuição já estão aferidos. Você vai ser levado a fazer as melhores escolhas que irão te direcionar exatamente para aquele contexto que representa o melhor futuro possível. Portanto, atualizar uma realidade dentro do contexto do duplo implica em receber a síntese que ele elabora, resultante do melhor futuro, ou seja, o futuro mais harmônico. Então, como eu disse, o duplo ele testa. Quando você envia a mensagem, quando você entrega a problemática, você entrega a questão a ser resolvida, ele começa a vasculhar e a testar os futuros, até encontrar o melhor. O melhor futuro possível é o futuro que irá restaurar o equilíbrio daquele contexto que você está solicitando. De uma certa forma, nós podemos dizer que ele experiencia uma quantidade imensa de futuros em poucos segundos, do nosso tempo real. A Nádia está perguntando como captar a mensagem do duplo. Este é o tema do workshop. Vocês vão aprender isso na imersão. Aqui não tem como explicar isso, porque é uma live com um tempo muito curto, né? Até porque também tem técnicas e estado para se colocar, para fazer contato também, tem todo um processo. Né? Isso. A intuição não é senão uma síntese de informações oriundas do futuro enviadas pelo seu duplo. A intuição é exatamente isso. Agora veja, quando você recebe esta informação do duplo, então o que eu estou colocando aqui, que o processo de atualização de realidade no contexto do duplo envolve a transferência de informação e o mais importante, que eu vou bater nessa tecla, o mais importante, saber absorver esta informação. Quando você absorve a informação, a atualização se dá em 3 níveis. Primeiro nível, a informação do futuro atualiza o seu campo de energia. Segundo nível, a informação do futuro atualiza o seu estado. E quando eu me refiro a estado, eu me refiro a toda uma mudança de percepção e mente. E terceiro, a partir da mudança, da atualização do seu campo de energia e da atualização do seu estado, o terceiro nível da atualização, que é uma consequência natural, é a atualização da realidade presente em si. O que acontece é que no momento em que você já está passando por uma atualização do seu campo de energia, ou seja, a propriedade do seu campo de energia se altera quando você absorve uma memória do futuro, consequentemente a sua percepção começa a se modificar, ela vai sendo atualizada. Essas duas situações vão criar uma atualização da realidade. E quando eu me refiro à atualização da realidade como terceiro nível, eu estou colocando que a propriedade do seu campo e da sua percepção começa a criar uma nova cadência de eventos que juntos, que sincronizados, irão
tornar o futuro já presente em você uma experiência consciente. É isso que eu quero dizer. Quando eu me refiro à atualização dentro da dinâmica do duplo. Agora veja, você já faz isso. Nós estamos atualizando a nossa realidade presente o tempo todo. Na maior parte do tempo, essas atualizações da realidade tendem a ser governadas por padrões. Ou, preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nós já estamos fazendo N atualizações o tempo todo. Isso é parte da nossa dinâmica. Nós estamos atualizando o nosso momento presente para melhor ou para pior. Só que quando você faz de uma forma inadvertida ou sem consciência, essas atualizações são governadas por padrões pré-estabelecidos em você. E se são padrões, você tende a reeditar a sua realidade. Você reincide na mesma situação. Ou essas atualizações são provocadas por informações espúrias, oriundas da atividade de outros seres, que podem inserir informações em você e te lançar para situações que não foram a sua opção. Olha como é problemático. Quando eu falo de outros seres, eu estou me referindo à atividade de outras consciências, muitas das quais extrafísicas, que assolam o indivíduo que é desatento, o indivíduo que é displicente quanto à sua atividade mental, o indivíduo que não cuida do seu hálito mental, se permite ficar pensando em bobagens o tempo inteiro, se permite entrar em processos negativos, não é? Fica ali alimentando um processo negativo contínuo, ele não percebe que ele está negativizado. E aí então ele dá uma brecha para que esses seres inoculem uma informação de baixo valor vital que fará com que ele seja lançado para o pior futuro possível. E o Malê nos seus livros, ele faz um alerta quanto a esta dinâmica de seres oportunistas que se valem de uma desatenção para manipular o seu processo de atualização de realidade. Com o duplo, você tem a vantagem de receber a melhor informação possível para garantir a atualização do seu presente para muito melhor. É isso que eu quero frisar. Quando você estabelece esse entrosamento, quando você aprende a conviver com o seu duplo, como eu já disse várias vezes, o duplo ele está em sintonia perfeita com você. Você quebra a sintonia, você quebra o sincronismo com o seu duplo por N motivos que eu vou explicar na nossa imersão. Aqui eu vou explicar en passant, mas o primeiro passo é como eu restauro a minha sincronia com o meu duplo, como eu restauro essa relação harmônica com ele, para que ele possa intervir, já que ele possui uma noção muito ampla das minhas condições, digamos assim, das minhas condições existenciais. Veja, quando se opera com o duplo, presta atenção no que eu vou colocar agora, que é muito importante. Quando se opera com o duplo, a perspectiva é exatamente essa. Agora é uma pergunta que eu lanço para vocês que estão aqui. Para toda e qualquer pessoa que está disposta a operar com eficiência com o seu duplo, a perspectiva é: você se abre para a seguinte disposição. Quando você oferece uma questão para o seu duplo tratar num ato de entrega, né? Você oferece uma questão para o seu duplo num ato de entrega. Eu estou fechando os olhos aqui, Flavinho, que as pessoas estão muito dispersas hoje, eu não sei porquê. Eu estou assim,
sentindo que a energia do grupo está muito dispersa. As pessoas elas estão fazendo muitas perguntas e não estão atentas no que eu estou colocando. Então veja, quando se opera com duplo, a disposição que nós devemos assumir é a seguinte: você entrega e você se imbui, se reveste de uma disposição que é a seguinte: que nossas vontades sejam coincidentes, mas se não for, que prevaleça a sua. Essa é a disposição. Você está pronto para que o seu duplo restaure o equilíbrio da sua vida. E que este equilíbrio seja e esteja em harmonia com a vontade dele, não a sua. Até porque a visão dele é muito mais ampla, né? A nossa é muito mais estreita, né? Exato. Você, enquanto aspecto corpuscular no tempo real, processa apenas esse tempo presente. Você só processa essa linha temporal vigente que você está. O duplo, ele tem a propriedade de processar todos os futuros possíveis. Então, é razoável considerar que vale muito a pena entregar para ele e que seja feita a vontade dele e não a sua. Porque ele está vendo exatamente cada linha de tempo disponível, cada futuro. Portanto, ele sabe exatamente qual é a melhor forma de atualizar a sua realidade presente. Por isso que o processo do duplo ele é maravilhoso e muito bonito, porque ele está todo embasado em entrega. Em entrega e não em controle. E, na minha opinião, esse é o ponto mais interessante. Atualizar a realidade presente a partir de um futuro, do melhor futuro possível, é antecipar uma nova realidade presente. Você antecipa uma nova realidade presente a partir de uma memória do futuro. Para que haja atualização do seu tempo presente, da sua realidade presente, na interação com o seu duplo, você precisa de um binômio, e esse binômio envolve neutralidade e equilíbrio. O que é entrar em neutralidade? É gerar um campo neutro. E o que era este campo neutro? Naquele momento em que você se prepara para entrar em contato com o seu duplo e entregar para ele a questão a ser resolvida, você precisa estar totalmente na sua energia, sem se envolver com nenhuma outra energia. Você está estável, perfeitamente estável. Então, neutralidade aqui é um momento em que você estabelece campo neutro. Você não está preocupado com o que está ocorrendo lá fora, você não está preocupado com o amanhã, você não está preocupado com o que aconteceu ontem, você não está pensando em fulano, beltrano e ciclano. Você assume uma condição em que você neutraliza e está agora exposto apenas na tua energia. E eu vou ensinar uma respiração muito específica para criar o campo neutro. Esse é o primeiro ponto. Se não houver um momento de campo neutro, você não está pronto para atualizar a sua realidade presente. Quer dizer, vai continuar atualizando sem consciência os piores futuros possíveis. Exato. O segundo ponto é o equilíbrio. Você precisa estar em equilíbrio com a sua realidade presente para atualizá-la a partir da memória do futuro. Isso faz muito sentido e faz menção ao que eu já expliquei em lives anteriores sobre outros temas. É o paradoxo. Para eu poder atualizar a minha realidade presente, para eu sanar um problema, eu preciso primeiro estar em equilíbrio com ele. E o que é esse estar em equilíbrio com a sua realidade presente? Naquele momento,
né, a partir do campo neutro e do alinhamento decorrente do equilíbrio com o seu momento, é um momento que você está ali em profunda aceitação. Naquele instante, eu não preciso subtrair nada do meu momento e muito menos adicionar nada. Está ok. Então, numa postura de campo neutro e de completo alinhamento com aquele instante, eu crio as condições ideais para entrar em sincronia com o meu duplo. Ou seja, eu estou apto a absorver com eficiência a informação que ele irá me transferir. E então são dois momentos. Aqui na live de hoje nós estamos agora explicando um segundo momento. O primeiro momento é como eu me sincronizo com ele, porque ele já está em sincronia comigo. Sou eu que não estou. Como eu entro em sincronia com o meu duplo? Ok. Qual é o segundo momento? Como eu me torno um receptáculo apto a absorver a informação? E aqui eu não estou me referindo em soltar. Eu não estou falando de soltar. Ainda não é o momento de soltar aqui. O soltar tem o seu momento. Eu não estou falando disso. Eu estou me referindo em entrar numa postura de neutralidade e entrar em equilíbrio com o seu agora. Existe uma forma de se fazer isso. Ok. Então, eu preciso aprender a entrar em sincronia com ele e preciso gerar a condição para absorver adequadamente a informação. Se eu aprender a dar esses dois passos da forma correta, eu estou já entrando em um processo de atualização da minha realidade. Agora, eu vou falar algo muito subjetivo, mas muito importante, que eu deixei para o final para falar disso. Atualizar uma realidade no contexto do duplo, agora é mais um conceito disruptivo. Atualizar uma realidade no contexto do duplo representa entender que você não faz uma escolha. A escolha acontece em você. Quando a troca de informação flui de forma adequada. Essa é profunda, hein? Essa é para explodir a cabeça de todo mundo. Quem conseguiu captar isso aí, por favor, põe a palminha, põe o namastê, põe as mãozinhas, porque essa foi uma informação muito importante. Porque você apresenta a situação para ele a ser resolvida, se abre para que a escolha aconteça. E quem faz a escolha? O seu duplo. Percebe que agora nós estamos penetrando num novo modus operandi, que nós estamos nos abrindo para uma nova forma de operar a nossa realidade? Percebe que o processo envolve mais entrega e confiança do que controle e arrogância imperativa. Arrogância no sentido de dizer assim, eu sei o que é melhor para mim, eu vou fazer. Você se abdica de como as coisas devem acontecer, para abraçar o que traz equilíbrio para a sua vida. E uma outra coisa, para a gente concluir essa discussão, para depois eu contar os casos, é que o melhor futuro possível sempre é aquele que obedece ao princípio da menor ação e máxima eficiência. O duplo vai sempre transferir um futuro em que você não vai precisar despender energia e muito menos se esforçar. Bom, de posse do que nós discutimos aqui hoje, deixa eu contar duas experiências minhas com duplo, que foi muito interessante, né? A primeira experiência, que ali eu vi realmente toda a potência deste processo com duplo, envolveu um caso. Eu estava em Porto Alegre para ministrar um curso e eu estava exatamente num hotel, à noite. Eu estava me preparando para
para jantar e uma cliente, ela estava assim desesperada. Na época o pessoal do suporte pediu se eu poderia passar o telefone, que ela precisava falar urgentemente comigo, eu autorizei. E essa moça me ligou e ela estava num quadro muito forte, assim, de depressão, de apatia profunda. E ela já estava em vias de ligar para o psiquiatra dela para pedir um outro remédio mais forte, tarja preta, porque ela estava numa situação, num pico muito grande, não é, muito problemático. E ela me pediu um auxílio e, naquele momento, o que me ocorreu foi acionar o duplo dela. E essa possibilidade de acionar o duplo de uma outra pessoa existe, é possível fazer, desde que o outro lhe autorize, certo? E foi o que eu perguntei, se ela me autorizava a fazer isso. E ela disse sim, e eu fiz, quando eu fui deitar, antes de dormir, me preparei e acionei, através do meu duplo, o duplo dela, para que ele pudesse atualizar aquela situação problemática do estado dela para melhor, né? E eu dormi e no dia seguinte, às 8 horas da manhã, eu fui acordado com o telefonema dela. E ela falou assim, me disse, Horácio, o que você fez? A impressão que eu tenho é que eu sou uma outra pessoa, com uma voz perfeitamente serena, extremamente estável emocionalmente e o mais interessante, extremamente motivada, né? Você vê que tinha uma energia ali de entusiasmo. Eu estou muito feliz, nada na minha vida mudou, mas eu estou me sentindo muito plena. Isso... É um sintoma de que o duplo está atuando. Ela acordou sem nenhuma angústia, ou seja, em poucas horas, ela já estava pronta para ligar para o psiquiatra para insistir numa outra medicação. Né? É como Malê disse, um desequilíbrio dura apenas até o momento em que o indivíduo recebe uma informação vital que restaura o equilíbrio. E uma outra experiência interessante foi de uma amiga minha, inclusive, que o pai dela, você conhece, sabe quem é? Nossa amiga. Eu acho que ela tá, eu acho que ela tá até aqui na live. O pai dela estava em coma, e esse coma, um coma induzido, e já perdurava por alguns meses, se não me engano. E a situação estava muito delicada, porque estava mobilizando toda a família, né? E a família já tinha feito tudo o que era possível. E ela então me pediu se eu poderia fazer alguma coisa ou acionar o duplo do pai dela. E eu falei, olha, eu posso acionar, mas lembre-se que o duplo ele vai atualizar essa realidade com o melhor futuro possível para restaurar o equilíbrio da situação. E esse equilíbrio da situação sempre deve estar em harmonia com o todo. Em harmonia com o todo. Tudo bem? Ela, tudo bem. Né? Então ele já estava há não sei se era 2 ou 3 meses, num processo de coma e tal. E naquela noite eu me preparei e fiz o processo, né? E acionei o duplo do pai dela, que ele pudesse atualizar aquele contexto presente com o melhor futuro possível. E no dia seguinte, ela me liga e me relata que o pai dela, logo cedo, faleceu. Desencarnou, deixou o corpo. Né? Ele já estava um bom período no meio termo. Estava uns 2, 3 meses já em coma. Ou seja, isso é muito interessante, essa experiência, porque você nota que, para aquele contexto, o futuro possível que iria trazer equilíbrio para o contexto e que estava em harmonia com o todo era ele partir.
E ela colocou uma coisa muito interessante que naquele dia que ela soube, havia um campo de equilíbrio, havia uma atmosfera de paz e tranquilidade. E que todas as pessoas da família sentiram uma paz, sentiram um equilíbrio. Havia uma informação que estava presente ali, né? Porque quando o duplo ele atualiza, ele traz essa atmosfera de pacificação também. Você sente que alguma coisa está diferente. E tem uma história muito curiosa também do próprio Malê, que uma mulher, né, uma senhora milionária, sofria de uma insônia crônica, assim, de anos, A vida de inteira. décadas. De décadas. Ela simplesmente não dormia, né? Ela não dormia e já era uma insônia crônica de décadas. E ela foi até o Malê e pediu para ele ativar o duplo dela. E ela falou assim: olha, se você me fizer dormir, eu vou te pagar uma fortuna, eu vou doar para você alguns milhões de dólares, né? E o que o Malê fez? Na verdade, o Malê não ativou para ela, ele ensinou para ela: olha, você vai fazer desse jeito, tem que ser assim, 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 tem que criar a condição tal, o estado X, etc e tal. E, inclusive a Fabiana Matar, que está aqui, ela é exatamente a minha amiga que me pediu. Eu tô aqui, né, Fabi, contando essa experiência, e já que você está aqui, ela pode, inclusive, dar o dar o testemunho dela depois. E veja, então, o Malê ensinou para ela o passo a passo e ela ativou. E o que aconteceu? Foi a melhor noite da vida dela. Depois de, acho que 20, 30 anos sem dormir, ela teve um sono profundamente restaurador e maravilhoso. E o Malê depois brincando: pô, já que você dormiu, agora eu quero ver se você vai cumprir a sua promessa de doar alguns milhões, né? Aí ela mudou de assunto e falou que era brincadeira e tudo mais. Isso é apenas algumas das histórias, dentre tantas outras incríveis, né? Eu tenho Tem uma histórias assim, tem histórias de reversão de quadros clínicos da noite para o dia, né? E o Flavinho tem uma história engraçada também, né, Flavinho? Uma história de um amigo nosso, capaz de estar na live aqui também. Ele tinha um relacionamento há um tempo e ele queria terminar essa relação. Só que era bem difícil, porque a pessoa era muito brava e já estava causando uma certa dor não ter o espaço de conseguir finalizar aquela relação. Então essa pessoa acionou o duplo. O que aconteceu é que 2 dias depois, essa pessoa veio até ele e terminou com ele, alegando que ele não atendia mais as expectativas dela, as coisas dela todas, e terminou. Aí ele se arrependeu depois. Mas aí, futuro atualizado, né? Presente atualizado. Por isso que, aproveitando o gancho do Flavinho, por isso que vocês que estão motivados a interagir com o duplo e realmente aplicar o processo de uma forma séria, há que se ter muita responsabilidade no que vai se pedir, no que se quer resolver. Porque muitas vezes, no caso do amigo dele, né? Ou seja, se ele não estivesse realmente muito, né, ciente do que ele queria, ele poderia muito bem se arrepender, porque a pessoa tomou a iniciativa e não ele, né? Então, realmente há que se ter muita responsabilidade. E é muito delicado quando você parte para uma ação para ativar o duplo de terceiros. Isso eu vou explicar com detalhes na nossa imersão, porque tem alguns detalhes bem delicados para falar. É possível sim, mas há que se ter a autorização da pessoa que solicita isso. Você não pode fazer isso indiscriminadamente, porque tem implicações bem, bem sérias, inclusive. Bom, de posse de toda essa informação que nós compartilhamos hoje, nós estamos chegando ao fim dessa terceira parte da live. Lembrando que na quinta-feira nós iremos avançar para a quarta e penúltima parte dessa série,
que vai ser um tema também bem interessante. E, Flavinho, quais são os recadinhos finais? Então, vamos lá. Então, você que está interessado em conhecer mais sobre o duplo, fazer essa imersão com a gente, qual a diferença da imersão para os outros cursos e outros vídeos sobre o duplo? É justamente o alinhamento de todo o conteúdo com a parte prática de todos os códigos, ativações, para fazer essa conexão com o duplo e essa transformação de realidade na tua vida, né? O workshop ele vai ocorrer em 2 dias, no dia 1 e 2 de maio, no dia 1 de 10 às 17 horas e no dia 2 de maio das 10 às 14 horas. E por que, se você tem o interesse, já reservar a sua vaga? Porque são muito poucas vagas que estão abertas. Por quê? Porque nós somos uma equipe pequena, então a gente abre a quantidade de vagas que o nosso suporte consegue lidar. Então são poucas vagas. E nesse momento, os ingressos estão no lote 1, que é o lote mais barato, e também são menos ingressos ainda. Quando acabar ele, vai para o lote 2. Os ingressos do lote 1 está custando R$ 697 ou 12 vezes de R$ 69,70. Quando acabar esse lote, a gente não sabe quando vai acabar, mas quando acaba, automaticamente muda para o lote 2, que passa a ser 977, quase R$ 300 a mais. É por isso a necessidade de quem tem o interesse já se inscrever. E o workshop tem vários bônus. 2 lives serão combinadas para matar as dúvidas e ter um bate-papo com o professor. Um PDF personalizado com o conteúdo do curso, com o cronograma todo do curso. 2 exercícios em áudio inéditos, que provavelmente serão alguma ativação ou algum código, alguma coisa para fazer junto com o seu duplo. Um e-book inédito que vai virar livro, vai para a Amazon, só que agora, como está no formato EPUB ainda digital, a gente vai disponibilizar, que são as 8 leis interiores da abundância universal, que é o novo livro do professor, que ainda não foi editado ainda, está só em formato digital. Mais 3 e-books, que é a trilogia A Existência Humana, que são 3 e-books que são incríveis. E o melhor de tudo, esse workshop ele vai estar disponível por 1 ano na nossa plataforma para você poder acessar, reassistir, realinhar todo o teu conhecimento e a técnica de acordo com o teu amadurecimento do conteúdo. Então, Flavinho, é importante. Flavinho, a Gabi está perguntando qual é a plataforma da imersão. Ela será em qual plataforma? Então, depois vai ficar hospedado na Eduz, no Nutror, né, que quase muitas pessoas que já compraram produtos nossos já têm o cadastro lá. Vai só passar a abrir lá e vai estar disponível. Agora, o link para o workshop nós vamos enviar com uns 2, 3 dias de antecedência, para as pessoas só clicarem e já aparecer lá e poder assistir e participar da nossa imersão online, que vai ser no dia 1 e 2 de maio. Lembrando, lote 1, R$ 697 ou 12 de R$ 69,70, e serão 2 dias contínuos, né? Dia 1 e 2, dia 1 do dia 10 às 10 horas às 17 horas, no dia 2 das 10 horas até as 14 horas, né? Vai ser incrível. E 2 detalhes importantes, a live de hoje vai estar disponível a partir de amanhã no canal do YouTube, certo? E é isso. O Metaflix, alguém perguntou aqui sobre o Metaflix está de vento em polpa, cada vez com mais conteúdos, e é isso. Nos vemos na quinta-feira. O Metaflix é uma plataforma incrível, que tem tanta coisa lá. É a Disneylândia do autoconhecimento, de quem quer se conhecer melhor, quer entender mais sobre as leis do universo, comportamento humano. É lá, metaflix.tv. Procure saber, né? Perfeito, pessoal. Então é isso. Um grande abraço a todos. Nos vemos na quinta-feira. Uma pessoa perguntou aqui qual é a respiração para fazer. Gente, esses detalhes
só vão ser compartilhados no workshop porque requer um contexto de explicação para que você possa fazer adequadamente, tá bom? Então é isso. Nos vemos na quinta às 20 horas. Isso. Essa live amanhã de manhã estará no YouTube, no canal do professor, ok? No Instagram não dá para salvar por causa da restrição. Amanhã no YouTube. Grande abraço. Abraço, um beijo, meu amigo. Tchau. Um beijo a todos. Tchau.